Mulher que ocultou ser piloto de caça por 8 anos é obrigada a encarar seu passado assustador. Clara sempre foi a professora de história perfeita. Em sua pequena cidade do interior, todos a viam como uma mulher tranquila, dedicada e apaixonada pelo que fazia. Mas por trás desse sorriso caloroso havia um passado sombrio. Ela era uma piloto de caça, uma verdadeira guerreira que voou alto, mas te havia enterrado essa parte de sua vida em alguma gaveta empoeirada de sua memória. O que ninguém sabia é que durante anos sua vida não foi feita apenas de livros e mapas. Ela deixou tudo para trás, carregando consigo um segredo que a perseguiria. Numa manhã comum na escola, enquanto corrigia provas em sua sala, uma notificação a fez estremecer. O nome de um antigo rival surgiu nas notícias. Miguel, um ex-colega piloto que agora liderava uma organização criminosa. Ele estava em busca de vingança, refletindo a intensidade de um espírito que nunca havia se apagado. O que mais a assustou foi a lembrança. Anos atrás, Clara denunciou um escândalo de corrupção militar em que ele estava envolvido. Miguel nunca engoliu essa traição. Cada batida de seu coração parecia ecoar na sala vazia. Um lembrete de que não havia como escapar. Clara havia lutado contra adversidades inimagináveis, mas agora a verdadeira batalha se agitava em seu interior. Como proteger seus alunos, aqueles que confiaram nela, quando um espectro do passado estava prestes a derrubar tudo o que conquistou? A cada dia, a pressão aumentava. Naquela noite, enquanto a lua iluminava sua casa, Clara encontrou um antigo diário no fundo de uma caixa empoeirada. Suas mãos tremiam ao abrir as páginas amareladas. Cada palavra um sussurro de um tempo que preferia esquecer. As memórias vieram à tona como imagens de um filme que não conseguia parar de assistir. Os voos emocionantes, a adrenalina correndo em suas veias e o maldito acidente que a fez se afastar da aviação. Um erro trágico, um amigo perdendo a vida. Tudo isso ainda perseguia como uma sombra fria. Ela se lembrou do barulho ensurdecedor do motor a jato, da sensação de voar e, ao mesmo tempo, do desespero que seguiu as cinzas do passado. Clara lutou, a dor engasgada subia a garganta, um nó que parecia não se desfazer. Tudo era muito real, muito vivo. E se Miguel viesse atrás dela? A pergunta ecoou sua mente. Olhando pela janela, viu uma silhueta conhecida na esquina escura da rua, ligeiramente iluminada pela luz dos postes. Seu coração disparou. O que ele queria? Um aperto no peito, a sensação de que a qualquer momento tudo o que construíra estaria em risco. Um barulho estrondoso cortou a noite. Como um estalo eletrizante, Clara virou-se abruptamente em direção à porta. Um pressentimento aterrorizante a envolveu. Alguém estava prestes a entrar e, com certeza, descobrir a verdade. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma. Conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara virou-se abruptamente, o coração acelerado, e segurou a respiração. O barulho parecia vir da porta da frente. Alguma coisa estava mudando.
Ela se aproximou da janela, tentando identificar a silhueta na rua. Apenas sombras dançavam sob a luz dos postes. Assim que respirou fundo e foi até a porta, um ruído ensurdecedor a fez congelar. A porta se abriu violentamente, revelando um homem de jaqueta de couro, cabelos desgrenhados. Era Miguel! Mas o que a deixou paralisada foi o que ele carregava. Um celular, que ele levantou como se estivesse segurando uma granada. Você não deve ter esquecido de mim, não é, Clara? A voz dele era ameaçadora e ela podia sentir a tensão no ar. No que você está trabalhando agora? Ele continuou, avançando um passo. Cuidado, professora! A história é feita com sangue. E você sabe disso melhor do que ninguém. Clara recuou, sentindo seu mundo desmoronar ao seu redor. O que ele queria? Ela nunca esperou encontrá-lo novamente, principalmente assim. Mas antes que pudesse falar, ele completou. O que você fez comigo, eu vou fazer com você. Mas antes, preciso que veja isso. E ele pressionou um botão no celular. Imediatamente, uma tela se acendeu, revelando imagens chocantes. As fotos mostravam pessoas conhecidas de Clara. Seus alunos, colegas, até mesmo as mães de alguns deles. Como um relance de um pesadelo. Todos capturados em situações de perigo extremo. Amordaçados e com olhos assustados. Jogados em um armazém abandonado. O que você quer de mim, Miguel? Clara gaguejou, o medo engasgando suas palavras. Mas observando as fotos, um detalhe a pegou de surpresa. A última imagem, uma mulher com cabelo castanho, reconhecível pela expressão aterrorizante. Era sua irmã, Ana. Desesperada, Clara gritou: "Você não pode fazer isso!" A mão dela tremia. Miguel sorriu. Grupo pequeno, não é? E sua irmã Clara, ela pode conhecer tudo, ou talvez não. Quem sabe, talvez haja uma solução para todos nós. Se você me ajudar, talvez a salve. A mente de Clara girava, cada palavra de Miguel se transformava em um facão cortante de realidade. O passado, a traição, sua escolha de se afastar das aviações e construir uma vida normal. Agora, tudo colocado em risco por alguém que pensava ter deixado para trás. Uma agitação crescente tomou conta do ambiente. A porta batia nas paredes. O vento assobiava ameaçadoramente. Clara, em um instante de clareza, percebeu que a batalha que ela pensou que tinha vencido apenas começou. Ela precisava resgatar a irmã. Mas como salvar Ana sem expor seus segredos mais sombrios? A pressão aumentava, como um motor, prestes a explodir. Eu não posso ajudar você. Você vai se arrepender, Clara finalmente disse, tentando soar mais firme do que se sentia. Miguel ergueu uma sobrancelha, cada vez mais divertido. Ah! Mas você vai ajudar sim. O tempo está se esgotando e suas escolhas agora irão determinar o que acontecerá com sua irmã. O silêncio que se seguiu, interrompido apenas pela respiração pesada de Clara, parecia um eco do destino, esperando para acontecer. Com o celular nas mãos, Miguel acenou como se tivesse o poder de decidir o destino de vidas inteiras. Clara olhou para ele, a adrenalina pulsando em suas veias, e com cada batida de seu coração, uma decisão clara se formava. Ela precisava agir, mas o que a esperava era uma batalha que nem mesmo ela poderia prever. O olhar de Miguel era um aviso.
A linha entre o passado e o futuro estava prestes a se desfazer. E naquela fração de segundo, Clara percebeu. Seu maior medo não era mais enfrentar Miguel, mas sim descobrir que por trás de toda a mentira havia uma verdade devastadora, capaz de mudar tudo o que conhecia. A história ela pensava ter escrito poderia ser apenas o começo de um novo pesadelo. Clara olhou para Miguel, o coração batendo tão forte que quase surdo o fazia. O tempo parecia ter parado. A ameaça em seus olhos refletia tudo o que ela temia, mas havia algo mais. Um lado obscuro de Miguel, que ela pensou que conhecia, agora estava mais presente do que nunca. Então, sem aviso, o celular de Miguel tocou. O som cortou o silêncio como uma lâmina. E ele hesitou por um momento, olhando para a tela com uma expressão de surpresa. Clara aproveitou esse pequeno segundo, seu instinto de sobrevivência acordando. Um impulso a fez dar um passo para trás, mas a realidade colidiu com os ecos de seus medos. Antes que conseguisse pensar em fuga, Miguel gritou: "Você não pode sair! É tempo de encarar a verdade!" Ele apertou um botão na tela e, de repente, o som de vozes altas invadiu o ambiente. Clara reconheceu aquelas vozes. Eram seus alunos. O pânico a envolveu como uma tempestade. "O que você fez com eles, Miguel?" Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Nada. Ainda. Mas se quiser que eles estejam seguros, sua mente vai ter que trabalhar rápido." Clara precisou se concentrar, a adrenalina apertando sua garganta. O olhar de Miguel era de um predador. A verdade, o terror que ela escondia, parecia agora estar flutuando como um fantasma entre eles. Você tem que parar." Ela o desafiou, tentando encontrar coragem. "O que você quer? Vingança?" A voz dela tremia, mas pediu força. Miguel riu, mas havia um traço de frustração. "Você não entendeu. Não é só sobre vingança. É sobre poder. E como você deixou tudo isso escapar. Você se esqueceu de quem você realmente é. Quem você e eu realmente somos." Aquelas palavras ressoaram como um eco, mas Clara não compreendia. Então, um sinal de sua parte mais profunda se acendeu. "Você sabe algo, não é? Tem algo mais em jogo." De repente, a porta se abriu novamente e uma figura entrou. Clara congelou, seu coração quase parando. Era Ana, sua irmã, mas não era a Ana que ela conhecia. Uma expressão de medo e determinação estava em seu rosto. Uma combinação aterrorizante que gelou o sangue de Clara. "Clara, você precisa ouvir. Como você..." Clara mal conseguia falar. A mulher que sempre foi seu apoio estava ali, mas com um fardo que trazia segredos que Clara nunca tinha imaginado. O olhar de Ana passava de Miguel para Clara, como se esperasse um momento para falar. "Ele não está apenas atrás de você. Eu também. Eu tenho um segredo." Todos pararam. O mundo à volta de Clara derretia-se em confusão e dor. Miguel apenas observava, um brilho oficioso em seus olhos. "Oh, isso vai ser divertido!" ele murmurou. "Ana, não! O que você está dizendo?" Clara gritou, o medo abrasador queimando em sua garganta. O que mais ela poderia perder? "Eu sou parte disso, Clara. Eu sempre fui." A voz de Ana tremia, mas a verdade não aliviava a dor nas palavras. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o chão sob os pés de Clara estivesse se desfazendo.
Tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida, seu passado e agora o papel de sua irmã desmoronava como cartas frágeis. E se eu pudesse te ajudar? Miguel interrompeu, seu sorriso agora mais maligno. Eu conheço você. Melhor do que imagina, Clara. Você acha que fugiu? Que deixar o mundo da aviação era tudo que você precisava? Eu e você, nós sempre seremos ligados. O ar ficou espesso com a tensão. Clara sentia suas esperanças e desespero lutando numa batalha interna. Seus alunos, sua irmã, tudo em risco. E o que mais ela não sabia? O passado estava vindo à tona. E agora era uma teia intricada de mentiras e segredos. Clara, nós precisamos trabalhar juntas, Ana disse. A urgência em sua voz quase quebrando o silêncio. Mas o que isso significava? Fazer a maior escolha da sua vida. Mas lembre-se, tudo o que você fizer agora pode ser tanto sua salvação quanto sua condenação. Com cada palavra de Miguel, o cardápio de opções se tornava mais apertado. Na mente de Clara, um desespero se formava na expectativa de possíveis consequências. Tudo o que ela pensou que tinha construído estava se desmoronando. E agora a verdadeira batalha estava apenas começando. Os olhos de Ana, cheios de desespero, refletiam o mesmo medo de Clara. O que viriam a seguir? Uma decisão precisava ser feita, e a verdade que descobriria seria de partir o coração. Clara olhou para Ana, seu coração disparando, enquanto a tensão no ar era palpável. A realidade que ela conhecia estava em frangalhos, e agora sua irmã era parte de toda essa confusão. Miguel estava sorrindo, como um maestro prestes a conduzir a mais sombria das sinfonias. Você não pode estar falando sério, Clara gritou, tentando se recompor. O que você sabe? Como você se envolveu com ele? Ana hesitou, seu olhar passando rapidamente por Clara e Miguel, como se estivesse pesando suas palavras. Eu não queria que você soubesse, mas eu também sou piloto, Clara. Eu sou parte do que você deixou para trás. A revelação caiu como uma bomba na sala, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não é possível. Você sempre quis uma vida longe disso. O desespero na voz de Clara era evidente. Ela estava diante de uma nova verdade e tudo o que sempre pensou sobre Ana ruía com o peso da revelação. Miguel, por outro lado, estava em êxtase. Viu só, Clara? O passado nunca fica enterrado. Sua irmã não é só uma professora. Ela tem suas próprias histórias sombrias. E eu estou aqui para lembrar vocês duas disso. A voz de Miguel era uma mistura de escárnio e prazer. E qual é o seu plano? Clara perguntou, lutando para não deixar o medo dominar. Os olhos de Miguel brilhavam, cheio de um desejo que Clara temia. Você acha que pode simplesmente usar isso contra mim? Ana se aproximou, seus olhos brilhando com algo entre determinação e pavor. Clara, precisamos da força que temos uma nas outras. Miguel pode ter uma vantagem, mas ele nunca pode entender a conexão que temos. Precisamos usá-la. Antes que Clara pudesse responder, o celular de Miguel vibrava. E não era uma chamada comum. Ele olhou rapidamente para a tela, o sorriso se desvanecendo. Não agora, murmurou, quase em pânico.
De repente, a porta se abriu novamente, mas agora levando um peso que Clara nunca imaginou enfrentar. Um grupo de homens encapuzados irrompeu, armados e com expressões impassíveis. A expressão de controle e poder se desvanecia rapidamente. "O que vocês estão fazendo aqui?" Uma voz imponente respondeu do fundo. "É hora de ajustar contas, Miguel. Você se esqueceu de que não está no comando." O momento congelou. Clara conhecia aquela voz. Era Rafael, um velho conhecido do passado dela. E tudo o que ela acreditava saber sobre Miguel e Ana estava prestes a ser reescrito. Ana olhou para Clara e uma nova ideia iluminou seus olhos. Talvez o que Miguel disse tenha um fundo de verdade. Sua expressão de confusão se misturou a uma nova determinação. Talvez o que eu sou e o que ele é seja parte de algo muito maior. Miguel, agora cercado, já não tinha mais a vantagem. E o medo em seu olhar revelava o verdadeiro homem por trás do rival. O ambiente estava pesado, como se a verdade estivesse prestes a ser despejada em um derramamento visceral. Clara sentiu seu coração acelerar. "O que você sabe, Ana? O que você tem a ver com isso?" Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Miguel ressoou sua voz como um trovão. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Nossas vidas estão entrelaçadas de maneiras que vocês não conseguem imaginar. E ali, entre ameaças e segredos, o verdadeiro jogo começou a desdobrar-se." Clara sabia que essa era a oportunidade de entender o que realmente aconteceu. Mas o tempo estava se esgotando. Com cada palavra que trocavam, o abismo entre passado e presente se estreitava, enquanto o futuro pairava como uma sombra incerta. E se essa verdade significar que não somos quem pensamos ser? Clara sussurrou, a dúvida ecoando em seu interior enquanto a tensão se acumulava. O olhar de Miguel estava cheio de promessas e medos. E enquanto tudo desmoronava em volta deles, Clara percebeu que a batalha não era apenas contra Miguel, mas uma luta interna, onde tudo que amava poderia ser perdido. Clara olhou para Ana, seu coração disparando, enquanto a tensão no ar era palpável. A realidade que ela conhecia estava em frangalhos. E agora sua irmã era parte de toda essa confusão. Miguel estava sorrindo, como um maestro prestes a conduzir a mais sombria das sinfonias. "Você não pode estar falando sério!" Clara gritou, tentando se recompor. "O que você sabe? Como você se envolveu com ele?" Ana hesitou. Seu olhar passando rapidamente por Clara e Miguel, como se estivesse pesando suas palavras. "Eu não queria que você soubesse, mas eu também sou piloto, Clara. Eu sou parte do que você deixou para trás." A revelação caiu como uma bomba na sala, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Não! Isso não é possível! Você sempre quis uma vida longe disso!" O desespero na voz de Clara era evidente. Ela estava diante de uma nova verdade, e tudo que sempre pensou sobre Ana ruía com o peso da revelação. Miguel, por outro lado, estava em êxtase. Viu só, Clara? O passado nunca fica enterrado. Sua irmã não é só uma professora. Ela tem suas próprias histórias sombrias. E eu estou aqui para lembrar vocês duas disso. A voz de Miguel era uma mistura de escárnio e prazer. "E qual é o seu plano?" Clara perguntou, lutando para não deixar o medo dominar. Os olhos de Miguel brilhavam, cheio de um desejo que Clara temia. "Você acha que pode simplesmente usar isso contra mim?" Ana se aproximou, seus olhos brilhando com algo entre determinação e pavor. "Clara,
Precisamos da força que temos uma nas outras. Miguel pode ter uma vantagem, mas ele nunca pode entender a conexão que temos. Precisamos usá-la. Antes que Clara pudesse responder, o celular de Miguel vibrou, e não era uma chamada comum. Ele olhou rapidamente para a tela, o sorriso se desvanecendo. Não agora, murmurou, quase em pânico. De repente, a porta se abriu novamente e um grupo de homens encapuzados irrompeu, armados e com expressões impassíveis. Miguel se virou. A expressão de controle e poder se desvanecia rapidamente. "O que vocês estão fazendo aqui?" Uma voz imponente respondeu do fundo. "É hora de ajustar contas, Miguel. Você se esqueceu de que não está no comando?" O momento congelou. Clara conhecia aquela voz. Era Rafael, um velho conhecido do passado dela. E tudo o que ela acreditava saber sobre Miguel e Ana estava prestes a ser reescrito. Ana olhou para Clara e uma nova ideia iluminou seus olhos. Talvez o que Miguel disse tenha um fundo de verdade. Sua expressão de confusão se misturou a uma nova determinação. Talvez o que eu sou e o que ele é seja parte de algo muito maior. Miguel, agora cercado, já não tinha mais a vantagem e o medo em seu olhar revelava o verdadeiro homem por trás do rival. O ambiente estava pesado, como se a verdade estivesse prestes a ser despejada em um derramamento visceral. Clara sentiu seu coração acelerar. "O que você sabe, Ana? O que você tem a ver com isso?" Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Miguel ressoou sua voz como um trovão. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Nossas vidas estão entrelaçadas de maneiras que vocês não conseguem imaginar." E naquele exato momento, houve o estrondo ensurdecedor. A janela se estilhaçou e um homem, igualmente encapuzado, entrou com uma granada nas mãos. O pânico se espalhando como fogo. Todos no chão. Agora, o ar parecia congelar. Clara mal teve tempo de reagir. Ana gritou, mas a ordem pelo silêncio ecoou mais alto. Miguel, sem fôlego, se viu encurralado entre dois mundos. Clara sentiu sua mente a 1000 por hora. O que estava acontecendo? Por que esse homem sabia de Miguel? "Todos juntos agora!" o intruso gritou, seus olhos esfumaçados discernindo cada um na sala. "Você, Clara, prepare-se para a verdade!" Mas então os gritos de Miguel surpreenderam a todos. "Não! Você não pode fazer isso! Eu sou o líder aqui!" Ele lutou contra os homens, mas foi rapidamente dominado. Quando Clara olhou para Ana, o choque era aterrador. Então Ana sorriu. Um sorriso que não era de amor, mas de entendimento. "Estou sorry, Clara. É hora de revelar tudo!" E justo quando a adrenalina acabava de subir, ela puxou algo do casaco. Um dispositivo que iluminou a sala inteira. Instantaneamente, uma explosão surpreendeu a todos. Clara não conseguiu processar o que significava aquele olhar de Ana. Com um grito sufocado, ela se despediu do que conhecia, enquanto os tubos de luz arremessavam sombras dançantes na sala, revelando a conexão que nunca desconfiou existir. Clara se viu presa em uma nova teia, onde as verdades que pensava ser seguras estariam prestes a inchar como balões prestes a estourar. E o que mais viria a seguir? Uma escolha dificilmente escapável, um caminho desconhecido, e a linha entre amiga e inimiga, agora mais borrada do que nunca. As explosões soaram como um trovão, seguindo a luz branca que inundou a sala. Clara se jogou ao chão, o coração disparando, enquanto fragmentos de vidro cortavam o ar.
O caos tomou conta e a imagem da irmã Ana, distorcida pela fumaça e luz, parecia flutuar entre o real e o pesadelo. O homem encapuzado hesitou, sua atenção dividida entre Miguel e o que parecia ser um colapso do mundo ao redor. Clara conseguiu ver uma fraqueza nos olhos de Miguel, uma fissura em sua fachada. Mas não havia tempo para isso. Ana, você está bem? Clara gritou, arrastando-se para longe do tumulto crescente. A fumaça queimava o nariz e o calor era um lembrete cruel da fragilidade da vida. Clara, temos que sair! Ana respondeu, a voz abafada, mas firme. Mas Miguel gritou em resposta. Vocês não têm para onde correr. Sua cólera cresceu e em um movimento rápido, ele puxou uma arma. Ele não vai me tirar o que é meu! Clara e Ana trocaram olhares, compreendendo que o tempo estava se esgotando. Mas no meio da confusão, a verdade que Miguel estava escondendo começou a dançar em sua mente. Seus olhares se fixaram na figura encapuzada. O que mais ele sabia? Clara arriscou um segundo para observar o homem, analisando os contornos do rosto escondido pela sombra. Algo na maneira como ele se movimentava. Uma familiaridade inquietante. Para de olhar, Clara! Ele não é o seu amigo! Miguel gritou, fazendo-a voltar ao presente. Mas o coração dela ainda pulsava com reconhecimento. Num momento de lucidez, tudo pareceu se encaixar. Você é... O pensamento engasgou na garganta. Era o rosto do passado, um amigo perdido, um aliado de guerra. Rafael. O que está acontecendo aqui? Miguel se virou abruptamente, a insegurança agora visível em sua voz. Ele não esperava que alguém mais aparecesse, um velho inimigo. Você não pode esconder seus segredos para sempre, Miguel. O passado não fica enterrado. Rafael empunhou uma arma, mas não apontava para Clara ou Ana. Ele mirava diretamente em Miguel, e isso era aterrador. Clara sentiu a realidade desabar sob seus pés. Ana olhou, e em um instante, tudo se desfez. Miguel e a gente somos mais do que adversários. Temos um histórico, e você não sabe quem realmente somos. A revelação cortou como um punhal no ar espesso. Clara ficou paralisada, absorvendo a enormidade das palavras de Ana. Vocês não! Isso não pode ser verdade! Miguel gritou, seu rosto agora uma máscara de raiva e desespero. Essa não era apenas uma confrontação. Era uma guerra de passado, de traumas, não. Resolvidos! De uma longa história entre eles, Clara sentiu a história de suas vidas sendo reescrita naquele instante. Num ato desesperado, Miguel tentou se afastar, mas Rafael avançou, desferindo um soco rápido e certeiro. Miguel caiu e a continuidade do seu domínio pareceu desmoronar. Clara, ainda em choque, viu a oportunidade. Ana! Vamos! Mas quando se virou para puxá-la, viu a irmã parada, praticamente imóvel. Ana, o que há de errado? Ana olhou para Clara, angustiada. Eu sabia que você descobriria, mas não assim. Sua voz era uma fraqueza disfarçada, e nas profundezas de seus olhos haviam segredos não revelados. E ali, naquele momento, Clara percebeu que Ana não era apenas uma aliada. Era uma peça-chave neste jogo que não compreendia. Você sabia? Tudo! O nó na garganta de Clara parecia intransponível.
Sim e não. As coisas são mais complicadas do que você imagina. Ana hesitou, os olhos de Miguel se levantando para espreitar entre os lugares para escapar. O que mais existia na sombra do passado? Clara lutou contra uma onda de dor emocional, enquanto a realidade da traição e da lealdade desmoronava ao seu redor. O que ela pensou que era verdadeiro, agora estava cheio de buracos. A relação que tinha com Ana era uma fachada, um muro de segredos, e de repente a confiança que uma vez compartilharam parecia ter evaporado. Miguel se levantou, furioso, e gritou: "Vocês pensam que podem escapar? Nossas vidas estão entrelaçadas de formas que vocês não entendem." E a última cena se desenrolou como um filme em câmera lenta. O verdadeiro jogo começou a se revelar, e enquanto Clara tentava juntar as peças, a verdade de Ana ainda não estava completamente ali. O tempo se esgotava e as consequências eram mais ameaçadoras do que ela jamais poderia imaginar. Quando Clara olhou para a irmã, a pergunta pairava no ar. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? Em quem poderia confiar quando o passado estava prestes a explodir? E que segredos Miguel ainda escondia sob sua pele? Clara olhou para Ana, seu coração disparando, enquanto a tensão no ar era palpável. A realidade que ela conhecia estava em frangalhos, e agora sua irmã era parte de toda essa confusão. Miguel estava sorrindo, como um maestro prestes a conduzir a mais sombria das sinfonias. "Você não pode estar falando sério!" Clara gritou, tentando se recompor. "O que você sabe? Como você se envolveu com ele?" Ana hesitou, seu olhar passando rapidamente por Clara e Miguel, como se estivesse pesando suas palavras. "Eu não queria que você soubesse, mas eu também sou piloto, Clara. Eu sou parte do que você deixou para trás." A revelação caiu como uma bomba na sala, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Não." "Isso não é possível. Você sempre quis uma vida longe disso." O desespero na voz de Clara era evidente. Ela estava diante de uma nova verdade, e tudo o que sempre pensou sobre Ana ruía com o peso da revelação. Miguel, por outro lado, estava em pé. Êxtase! "Viu só, Clara? O passado nunca fica enterrado. Sua irmã não é só uma professora. Ela tem suas próprias histórias sombrias. E eu estou aqui para lembrar vocês duas disso." A voz de Miguel era uma mistura de escárnio e prazer. "E qual é o seu plano?" Clara perguntou, lutando para não deixar o medo dominar. Os olhos de Miguel brilhavam, cheio de um desejo que Clara temia. "Você acha que pode simplesmente usar isso contra mim?" Ana se aproximou, seus olhos brilhando com algo entre determinação e pavor. "Clara, precisamos da força que temos uma nas outras. Miguel pode ter uma vantagem, mas ele nunca pode entender a conexão que temos. Precisamos usá-la." Antes que Clara pudesse responder, o celular de Miguel vibrou. E não era uma chamada comum. Ele olhou rapidamente para a tela, o sorriso se desvanecendo. "Não agora", murmurou, quase em pânico. De repente a porta se abriu novamente e um grupo de homens encapuzados irrompeu, armados e com expressões impassíveis. Miguel se virou. A expressão de controle e poder se desvanecia rapidamente. "O que vocês estão fazendo aqui?" Uma voz imponente respondeu do fundo. "É hora de ajustar contas, Miguel. Você se esqueceu de que não está no comando." O momento congelou.
Clara conhecia aquela voz. Era Rafael, um velho conhecido do passado dela. E tudo que ela acreditava saber sobre Miguel e Ana estava prestes a ser reescrito. Ana olhou para Clara e uma nova ideia iluminou seus olhos. Talvez o que Miguel disse tenha um fundo de verdade. Sua expressão de confusão se misturou a uma nova determinação. Talvez o que eu sou e o que ele é seja parte de algo muito maior. Miguel, agora cercado, já não tinha mais a vantagem, e o medo em seu olhar revelava o verdadeiro homem por trás do rival. O ambiente estava pesado, como se a verdade estivesse prestes a ser despejada em um derramamento visceral. Clara sentiu seu coração acelerar. O que você sabe, Ana? O que você tem a ver com isso? Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Miguel ressoou sua voz como um trovão. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Nossas vidas estão entrelaçadas de maneiras que vocês não conseguem imaginar. E naquele exato momento, houve um estrondo ensurdecedor. A janela se estilhaçou e um homem igualmente encapuzado entrou com uma granada nas mãos, o pânico se espalhando como fogo. Todos no chão, agora! O ar parecia congelar. Clara mal teve tempo de reagir. Ana gritou, mas a ordem pelo silêncio ecoou mais alto. Miguel, sem fôlego, se viu encurralado entre dois mundos. Clara sentiu sua mente a 1000 por hora. O que estava acontecendo? Por que esse homem sabia de Miguel? Todos juntos agora! O intruso gritou, seus olhos esfumaçados discernindo cada um na sala. Você, Clara, prepare-se para a verdade. Mas então, os gritos de Miguel surpreenderam a todos. Não! Você não pode fazer isso! Eu sou o líder aqui! Ele lutou contra os homens, mas foi rapidamente dominado. Quando Clara olhou para Ana, o choque era aterrador. Então, Ana sorriu, um sorriso que não era de amor, mas de entendimento. Estou sorry, Clara. É hora de revelar tudo. E justo quando a adrenalina acabava de subir, ela puxou algo do casaco. Um dispositivo que iluminou a sala inteira. Instantaneamente, uma explosão surpreendeu a todos. Clara não conseguiu processar. O que significava aquele olhar de Ana? Com um grito sufocado, ela se despediu do que conhecia, enquanto os tubos de luz arremessavam sombras dançantes na sala, revelando a conexão que nunca desconfiou existir. Clara se viu presa em uma nova teia, onde as verdades que pensava ser seguras estariam prestes a inchar como balões prestes a estourar. E o que mais viria a seguir? Uma escolha dificilmente escapável, um caminho desconhecido, e a linha entre amiga e inimiga agora mais borrada do que nunca. E naquele momento, um feixe de luz cortou a escuridão, revelando um terceiro homem, uma silhueta familiar surgindo da fumaça. Era David, ex-colega de Clara, que havia desaparecido anos atrás, supostamente em uma missão que apenas ela conhecia. Ele olhou diretamente para Clara, com um semblante determinado. Clara, não confie neles! Sua voz cortou o caos e as revelações como uma faca. Clara congelou. David, o homem que ela pensou ter perdido? E naqueles olhos havia algo que mudava toda a dinâmica da situação. Ele apontou para Miguel e Ana. Em seguida, olhou para Clara, como se soubesse todas as respostas. Está tudo interligado, Clara. Eles não são quem você pensa que são. E com isso, o chão sob seus pés parecia ruir. Quem eram Miguel e Ana realmente? Clara sentiu a dor de um novo segredo, mais profundo e complicado do que tudo que havia descoberto até então.
A tensão era insuportável, e agora a veracidade das interações estava manchada pela possibilidade de uma nova traição. O que mais ela desconhecia? O que mais estava em jogo? Clara congelou, piscando rapidamente, enquanto tentava processar a presença de David. David, o que você está fazendo aqui? O espanto misturava-se ao medo, sua mente girando com a possibilidade do impossível. Miguel aproveitou a distração. Isso não é hora para encontros emocionais, Clara. Ele se virou para David. David, raiva nos olhos. Você está no lado errado da história. E numa fração de segundo, as balas começaram a voar. Clara ouviu os tiros ecoarem. O som penetrava a atmosfera pesada como ondas de desespero. Miguel estava em movimento, seu corpo se contorcendo para se proteger. David também não hesitou, desviando da maneira mais rápida que podia. A sala virou um caos, e o que antes era uma conversa tensa, rapidamente se transformou em uma batalha frenética. Clara viu Ana ser puxada para o chão, seus olhos se abrindo em pânico. Não, não! Clara queria correr, mas o terror a paralisou. Ela se espremeu contra a parede, observando tudo desmoronar ao seu redor. Clara, escuta! Gritou David, sua voz cortando o tumulto. Isso é maior do que vocês pensam. Ele estava mais do que apenas um velho amigo. Ele sabia. Ele estava no centro de tudo. E isso estava começando a ficar claro. Eu não sei se consigo confiar em você agora. Clara respondeu, o pânico fazendo sua voz falhar. Você não tem escolha, David continuou, seu rosto uma máscara de urgência. Eles não vão parar. Miguel está jogando um jogo que você não entende. Eles são culpados de coisas que você nem imagina. O estrondo de mais tiros cortou a conversa. Clara sentiu o coração disparar. No meio do caos, um pensamento atravessou sua mente. Ana, ela não parecia apenas uma espectadora, mas havia algo mais. Algo puído sob a superfície. As emoções de Clara estavam em um turbilhão. Diante da revelação, a traição da irmã mapeava um novo horizonte de dor. Clara, você precisa saber! Gritou Ana de repente, enquanto tentava se levantar. Mas o golpe a fez cair novamente. Eu não estou do lado dele. Eu estava sendo usada. O desespero em seu olhar perfurou o peito de Clara. Mas nesse instante, um estrondo ainda mais forte ressoou. A porta dos fundos estava estourando e um novo grupo irrompeu, mais numerosos que os primeiros homens. Cada um deles carregava um uniforme da força policial, máscaras cobrindo os rostos. Clara estava em estado de choque. Todos no chão! Um dos novos invasores gritou, a voz ecoando através do velho prédio. Saia do caminho, Miguel! Clara trocou olhares com Ana, e tudo parecia parar. Será que a polícia estava ali para salvar ou capturar? Miguel, agora encurralado, rugiu em fúria. Vocês não podem fazer isso! Estou no comando aqui! No comando de quê? Uma mulher entre os novos homens, um distintivo brilhante preso ao peito, gritou de volta. Clara reconheceu aquele rosto. Era Lara, a comandante cuja equipe Clara já havia ajudado em operações antes. Anos atrás, Clara acreditava que aquela conexão estava perdida para sempre, mas estava ali, cravada no coração de toda a confusão. Enquanto tudo se desenrolava, Clara percebeu algo ali. Não se tratava de uma simples captura. Lara não estava apenas buscando Miguel. Ela estava nele, estava infiltrada. E nesse instante, o passado de Clara se entrelaçou de forma dramática com o presente. Você não deve ter esquecido, Clara.
Tudo que você fez trouxe isso! Gritou Lara, agora com um sorriso. E era isso! Clara sentiu um frio na espinha, enquanto a luz começava a clarear. Não, não pode ser, sussurrou Clara. Sentimos que o chão desmoronava sob seus pés. O jogo tinha mudado. Assim como Clara, Ana e até David tinham segredos, Lara escondia a verdade. A sensação de traição a invadiu, e ela percebeu que estava cercada por mentiras. E nesse momento de confusão e revelações impactantes, um grito cortou o ar. Clara virou-se para a direção da voz e viu um homem com um olhar furioso. Alguém de seu passado, alguém que nunca deveria estar ali. Chegou a hora de você pagar, Clara. O som rasgou. A atmosfera aí, com isso, a realidade de Clara se desfez em um segundo. Ela estava em um jogo maior do que nunca imaginara. E a pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos e traições? Clara congelou, piscando rapidamente, enquanto tentava processar a presença de David. David? O que você está fazendo aqui? O espanto misturava-se ao medo, somente girando com a possibilidade do impossível. Miguel aproveitou a distração. Isso não é hora para encontros emocionais, Clara. Ele se virou para David, raiva nos olhos. Você está no lado errado da história. E numa fração de segundo, os tiros começaram a voar. O som penetrava a atmosfera pesada como ondas de desespero. Miguel estava em movimento, seu corpo se contorcendo para se proteger. David também não hesitou, desviando da maneira mais rápida que podia. A sala virou um caos, e o que antes era uma conversa tensa, rapidamente se transformou em uma batalha frenética. Clara viu Ana ser puxada para o chão, seus olhos se abrindo em pânico. Não, não! Clara queria correr, mas o terror a paralisou. Ela se espremeu contra a parede, observando tudo desmoronar ao seu redor. Clara! Escuta! Gritou David, sua voz cortando o tumulto. Isso é maior do que vocês pensam. Ele estava mais do que apenas um velho amigo. Ele sabia. Ele estava no centro de tudo. E isso estava começando a ficar claro. Eu não sei se consigo confiar em você agora. Clara respondeu, o pânico fazendo sua voz falhar. Você não tem escolha. David continuou, seu rosto uma máscara de urgência. Eles não vão parar. Miguel está jogando um jogo que você não entende. Eles são culpados de coisas que você nem imagina. O estrondo de mais tiros cortou a conversa. Clara sentiu o coração disparar. No meio do caos, um pensamento atravessou sua mente. Ana, ela não parecia apenas uma espectadora. Havia algo mais. Algo podre sob a superfície. As emoções de Clara estavam em um turbilhão diante da revelação. A traição da irmã mapeava um novo horizonte de dor. Clara, você precisa saber! Gritou Ana de repente, enquanto tentava se levantar. Mas um golpe a fez cair novamente. Eu não estou do lado dele! Eu estava sendo usada! O desespero em seu olhar perfurou o peito de Clara. Mas nesse instante, um estrondo ainda mais forte ressoou. A porta dos fundos estava estourando. E um novo grupo irrompeu, mais numerosos que os primeiros homens. Cada um deles carregava um uniforme da força policial. Máscaras cobrindo os rostos. Clara estava em estado de choque. Todos no chão! Um dos novos invasores gritou, a voz ecoando através do velho prédio. Saia do caminho, Miguel! Clara trocou olhares com Ana e tudo parecia parar. Será que a polícia estava ali para salvar ou capturar? Miguel, agora encurralado, rugiu em fúria.
Vocês não podem fazer isso. Estou no comando aqui. No comando de quê? Uma mulher entre os novos homens, com um distintivo brilhante preso ao peito, gritou de volta. Clara reconheceu aquele rosto. Era Lara, a comandante cuja equipe Clara já havia ajudado em operações antes. Anos atrás, Clara acreditava que aquela conexão estava perdida para sempre. Mas estava ali, cravada no coração de toda a confusão. Enquanto tudo se desenrolava, Clara percebeu algo ali. Não se tratava de uma simples captura. Lara não estava apenas buscando Miguel. Ela estava nele, infiltrada. E, nesse instante, o passado de Clara se entrelaçou de forma dramática com o presente. Você não deve ter esquecido, Clara. Tudo o que você fez trouxe isso, gritou Lara, agora com um sorriso. E era isso. Clara sentiu um frio na espinha, enquanto a luz começava a clarear. Não, não pode! Sussurrou Clara, sentindo que o chão desmoronava sob seus pés. O jogo tinha mudado. Assim como Clara, Ana e até David tinham segredos, Lara escondia a verdade. A sensação de traição a invadiu. E ela percebeu que estava cercada por mentiras. E nesse momento de confusão e revelações impactantes, um grito cortou o ar. Clara virou-se para a direção da voz e viu um homem com um olhar furioso. Alguém de seu passado. Alguém que nunca deveria estar ali. Chegou a hora de você pagar, Clara. O som rasgou a atmosfera e, com isso, a realidade de Clara se desfez em um segundo. Ela estava em um jogo maior do que nunca imaginara. E a pergunta ecoava em sua mente: o que mais estava escondido sob as camadas de segredos e traições? David, reconhecendo o homem, pálido, gaguejou: Pedro, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar morto. O ar ficou pesado. Clara sentiu um nó na garganta, sua mente girando. Pedro era um antigo amigo que em algum momento foi dado como perdido em uma missão. Não pode ser. Clara se perguntou. Ele está vivo? Como? Todos vocês são tão ingênuos. Pedro riu. Um riso frio e vazio. Vocês acham que tudo isso é apenas um jogo de poder entre vocês? Eu tenho um papel muito maior nisso. Clara mal pôde respirar. O que está acontecendo? Que papel? Talvez, naquele momento, o mundo em que conhecia começava a desmoronar. E enquanto Pedro avançava, Clara percebeu que as verdades mais profundas estavam prestes a ser reveladas. E tudo o que ela pensava saber sobre si e os outros estava prestes a mudar de uma vez por todas. Será que conseguiriam sobreviver à tempestade de segredos que estava prestes a se desdobrar? Clara sentiu o ar ao seu redor ficar pesado, como se o mundo tivesse parado. Pedro, o rosto mascarado de furor, estava agora mais próximo do que ela poderia imaginar. O coração dela pulsava numa cadência frenética. Como você pode estar aqui? Você estava morto. A incredulidade a fez gaguejar, os olhos cheios de lágrimas. Eu não estou morto, Clara. Fui enterrado no fundo de uma mentira, exatamente como vocês dois. Pedro respondeu, apontando para Miguel e Ana. E a verdade, meus amigos, é que todos nós fazemos parte de um jogo criado por forças maiores do que imaginam. Ele falava rápido e desesperado, cada palavra cortando a atenção como uma faca.
Miguel, agora encurralado e nervoso. Você não sabe de nada, Pedro! Isso aqui não é o que você pensa! Mas as palavras falhas de Miguel só aumentaram a incerteza. Clara sentiu um nó na garganta. Ah, então você estava mesmo planejando tudo isso? Usar Clara e Ana como peões, não é? A animosidade no olhar de Pedro era tangível. Clara sentiu a adrenalina em suas veias. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e a raiva começava a crescer. Chega! Gritou Clara, tomando coragem. Chega de mentiras! Se formos sair disso, precisamos ser verdadeiros. Agora! A determinação falou mais alto que o medo. Ana, sempre no fundo, finalmente se manifestou. Clara, eu estava envolvida, fui forçada a agir, mas ainda sou sua irmã. Sempre estarei do seu lado. As palavras de Ana eram uma mistura de desespero e amor. E o que dizer de mim? Perguntou David, ainda recuperando o fôlego, enquanto seus olhos estavam fixos em Miguel. Você foi o responsável por tudo isso. Você vai pagar. Naquele instante, os homens da polícia cercaram Miguel e uma onda de alívio atravessou Clara. Lara olhou para eles e gritou: "Tirem Miguel daqui! Ele é um criminoso procurado!" Miguel protestou, mas as algemas agora eram inevitáveis. Clara assistiu enquanto Miguel era arrastado para longe, sua expressão de derrota vazando como uma sombra. O ar começava a clarear, e com ele a esperança crescia. Mas ainda havia perguntas não respondidas, segredos pesados por trás de cada rosto. Lara se voltou para Clara e David. Estão a salvo agora. Não vou deixar que ninguém se machuque. O que quer que tenha acontecido aqui, vou garantir que a verdade vença. A autoridade nas palavras dela ecoou no espaço reverberante. Mas Pedro olhou para Clara, um brilho inquietante nos olhos. A verdade é apenas o começo. Existem mais camadas, mais escolhas que você terá que fazer. E com isso, ele se afastou, deixando entre eles um ar de mistério. Clara trocou olhares com Ana, seu coração um turbilhão. O que ele quis dizer? Sussurrou. Ana balançou a cabeça, o olhar arrependido. Eu não sei, mas o passado que pensávamos estar enterrado pode nos perseguir ainda. A história pode não ter acabado. Para Clara, palavras de esperança foram misturadas com um medo sutil. E assim, enquanto os policiais rodeavam o lugar e Miguel era levado a uma viatura, Clara sentiu uma mistura de alívio e incerteza. Havia paz momentânea, mas a verdade, como sempre, era mais complexa. Estamos juntos nessa, disse David, quebrando o silêncio. Mas precisamos descobrir a verdadeira história por trás de tudo isso. Estamos apenas começando a entender o que nos cercava. Clara assentiu, a força na voz dele despertando uma nova determinação. Diante de tamanhos desafios, ela sentia que não estava sozinha. O próximo capítulo de suas vidas estava apenas se abrindo para ser escrito. E antes que o dia terminasse, Clara decidiu que é a hora de um novo começo. Entre laços desfeitos e novas alianças, a vida ainda guardava surpresas. Mas elas enfrentariam isso juntas, como verdadeira família. E você, caro leitor, não pode ficar de fora das próximas revelações. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar a mais pessoas.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa fazer parte dessa história.